O convite da gente estar aqui unindo elos para que a gente possa facilitar ou pelo menos abrir a sua forma de pensar, de agir, de conduzir a sua vida. A vida é sua, as decisões são suas, só você pode tomá-las e também você vai colher os frutos delas. Então, pense ou haja da forma que você quiser, mas não tem como culpar ninguém por tudo aquilo que você colhe. E aqui, a nossa ideia é um plantio importante. Um plantio que você tenha mais benefícios, mais resultados e faça com que você tenha uma abertura de portas. Essa é a ideia. Com E o que nós vamos falar hoje, vamos Thiago? debater qual o tema aí? Isso é bom. Um tema, qual o tema que a gente trouxe hoje? Uma coisa que talvez esse momento até está em bastante evidência. Um tema que está batendo na cabeça de muita gente. Desistir. Desistir é uma palavra forte, pesada e que muda toda a história. Então, essa é a nossa live. Por que desisto da missão? Por que desistir da missão? Você já desistiu da missão, Jeff? Claro que não. Mesmo cansado, muitas vezes, fadigado, mas estamos aí caminhando para o alvo. E aí, pensar o porquê que não desistimos, o porquê que uns desistem, porquê que uns diminuem a velocidade a quase parar, porquê que outros se empenham tanto mesmo tendo uma dificuldade gigantesca pela frente. Por que cada um age desse jeito? E nós vamos tentar trazer isso para uma ótica do mindset. Que o mindset fixo e de crescimento, ele flutua aí. Porque em alguns momentos você está numa situação de criação, de querer desenvolver, de motivação, de realização. E daí começam a vir as adversidades. E aí? Para onde eu vou? O que vai me conduzir agora? Como que eu vou agir? E aí, muitas vezes, desisto. Agora, o porquê desisto? O porquê que tomo essa decisão, que é um ponto importante da gente pensar. E isso, o mindset de crescimento, não vai te deixar fazer. Fato. Então, o peso da live está no mindset fixo, para você mudar um pouquinho a sua mentalidade, a sua forma de pensar e até mesmo se esforçar um pouco, dar um pouco mais de você. Porque se você acredita no que você está fazendo, faça com excelência, faça da melhor forma possível, não da melhor forma que os outros dizem para você como deve ser. A melhor forma que você pode fazer. Porque o seu melhor pode não ser o melhor do outro. Mas também pode ser que o seu melhor é muito melhor que o do outro. Então, cuidado com isso. O seu melhor pode ser incrivelmente melhor. Só que você está olhando pela ótica do outro e acha que, de repente, não está tão bom assim. Então, atenção. Porque é uma situação que você tem que pensar muito bem como você tem que agir, quem você vai escutar e a forma que você vai se lançar nessa decisão. Ale, quando a gente vai falar sobre desistir, a gente traz aqui vários elos que podem compor uma desistência. Alguém que acabou tirando toda a sua ali, visão e perspectiva do que realmente tinha como objetivo e lançando fora. Nós podemos trazer aqui o do principal, muitas vezes, é a fadiga. A fadiga, o cansaço, a pessoa ela pratica, ela vive continuamente tendo que desempenhar, resolver problemas e principalmente trazendo para o mindset aí que é fixo. O mindset fixo, muitas vezes ele é motivado, muitas vezes não pelo que ele tem hoje, ele é motivado por algo que ele espera no futuro, só que sem ter ali recompensas diárias. Então ele fica continuamente ali fadado a fazer coisas que muitas vezes não é o que ele gosta e ele acaba começando a acumular. É como se fosse uma máquina que ela acaba não tendo ali a manutenção
como deveria, quando a cada 6 meses, a cada um mês, a cada um ano, e ela começa a acumular um tempo em que está trabalhando consecutivamente sem parar, e chega um momento que ela acaba quebrando. Só que o nosso corpo ele é especialista em não acumular nada ali. Eu vou te trazer 2 exemplos aqui muito interessantes, como o nosso cérebro e como o nosso coração. Continuamente eles não acumulam nada. O coração ele continua bombeando sangue. Se ele começasse a acumular, ele faria você ter uma parada cardíaca. Quando você tem um acúmulo de sangue, acaba que não consegue mais bombear, o coração ele para e todo o corpo começa a entrar num estado de falta de oxigenação e acaba parando. Só que o coração não, todo o bombeamento de sanguíneo, tudo que vem para oxigenar, ele recebe, acumula e joga fora. Recebe, acumula e joga fora. O cérebro também é do mesmo jeito. Você vai acumulando muitas e muitas informações e quando você começa a deitar para dormir, o seu córtex cerebral, ele começa agora a fazer aí a desintoxicação de toda a informação. Ele começa a limpar as informações da qual você acumulou naquele dia e fazendo elas se tornarem ali reduzidas e tirando apenas o que é importante. E por isso que a gente temos que aprender dessa forma, aprender a não acumular, porque quando você acumula, acontece isso, você chega um momento em que você vai acabar parando, até o seu corpo mesmo, quando acumulado de muitas coisas, ele acaba ali definhando, se você não tratar muito rápido, ou se você não tratar, acaba que ele vem ali a falecer. Isso não é diferente do nosso mindset de crescimento e o mindset fixo. Se você não tiver uma mentalidade que está disposta a lançar fora as cargas que você tem trago como peso, você vai chegar um momento que você vai chegar ao que a gente está falando aqui, a desistência. Por isso que é importante. Outro sintoma que acontece muito e as pessoas não percebem, que 87% do que acontece no seu corpo é tudo parte do cérebro. Tudo é o sintoma do que o seu cérebro ele acumulou e ele joga tudo do corpo. Como assim, Jefferson? Muitas vezes você está com dor de cabeça, muitas vezes você está com um inchaço no corpo, e é o seu cérebro que ele recebeu uma grande quantidade de informação, isso ele não conseguiu acumular, foi raiva, foi rancor, você acumulou uma ira e não botou para fora. Quando ele vai dormir, você acha que ele lança isso para onde? Ele lança isso para o corpo. E o seu corpo, você muitas vezes acorda, vixe, eu estou com uma dormência, eu me sinto pesado, é porque como o cérebro e o coração são 2 órgãos que não acumulam nada, ele só recebe e canaliza isso, ele acaba lançando no corpo, e o corpo recebe essa dor, e você pode estar sentindo isso hoje e não sabe o porquê. Então, 3 pontos aqui fundamental para que você não venha desistir. Você tem que saber canalizar, você tem que saber lançar e saber conduzir todas as energias que você tem. Se você não souber canalizar, pegar aquela energia, canalizar ela para o lugar certo, lançar ela em alguma coisa, você vai chegar a acontecer isso que a gente está falando, a desistência. Jefferson, em tudo isso eu consigo fazer sim. Tudo na sua vida você pode pegar aquilo, canalizar e lançar algo. Mas Jefferson, se eu tiver com raiva, da mesma forma. A raiva ela é uma energia explosiva. Você pode pegar aquela raiva para impulsionar algo que você faz muito bom, sem utilizar de forma negativa, partir para a agressão. Mas você pode utilizar ela para poder potencializar a sua força em algo que você detém ali a capacidade de fazer algo exemplar. Então, aprenda a canalizar, utilizar isso de forma muito bem para que você não chegue a desistir. Fala aí, Alimar. Isso é verdade. E o que você explanou, Jeff, é muito importante. E é importante, assim, nós entendermos, né, que todos nós, todos, sem distinção, sem ficar ninguém para trás, todos nós temos uma missão. Uns de um jeito, outros de outro, outros formatos. Só que uns desistem e outros não. Agora, o que é o caso dessa desistência, né? Por que uns suportam toda a jornada, enfrentam os desafios, as adversidades, e outros não fazem assim? Por que às vezes a gente mesmo, olhando alguém, né, tá fazendo uma coisa, essa pessoa ou aquela, e você acha fácil o que ela tá fazendo, mas nunca se sabe qual foi a luta, qual foi a jornada que aquela pessoa teve
para que ela chegasse naquele ponto que exatamente agora você olha e fala, nossa, é fácil isso. Nós nunca lembraremos, isso é importante vocês entenderem, nós nunca lembraremos daqueles que desistem. Nunca entenderemos o que foi que ocorreu para que eles parassem no meio do caminho e jogassem a toalha, como a gente brinca aqui em São Paulo. Mas nós sabemos e conhecemos todos aqueles que trilharam a sua jornada e chegaram ao fim. Vou colocar o Jeff no fogo agora, né? Mas se a gente pensar assim, quem inventou a luz? Você lembra, Jeff? Sim, quem inventou a luz foi Thomas Edison. Pô, e ele só tentou 10 mil vezes. Só? Não, só isso. Pô, puta cara insistente. Pensa bem nisso. Olha a insistência dele. Ele assumiu a jornada do que ele queria fazer. Se a gente pensar quem inventou o telefone, que agora nós estamos utilizando um smartphone, mas o telefone, aquele primeiro, você lembra desse, Jefferson? Esse aí eu não lembro, não. Alexandre Graham Bell. Ele foi o inventor do telefone. De repente, vamos puxar para a realidade. Quem inventou o Facebook? A gente está até utilizando aqui, mas um dos inventores, tá certo? Tem um brasileiro no meio aí, não lembro o nome dele agora, que acaba ficando fora das evidências, mas o que a gente mais ouve falar, o Mark Zuckerberg. Então, assim, essas pessoas trilharam a missão. Agora, vocês lembram deles, de qualquer um. Vocês conhecem, vocês sabem quem é, às vezes não sabem por imagem, mas o nome está ali, na sua memória, né? Para que você possa resgatar ali nos seus conhecimentos. Mas, até, vamos pensar assim, você conhece o João Silva Júnior Damasceno? Na verdade, o senhor João da Silva Júnior Damasceno. Acho que talvez nenhum de vocês conheça. Agora, sabe por quê que vocês não conhecem? Só porque ele desistiu. Ele desistiu dos sonhos dele. Se ele tivesse continuado fechado nos seus princípios, no seu propósito, completado a sua missão, você lembraria dele como nós lembramos de Graham Bell e de todos os outros que a gente falou aqui. E tantos outros, com exatidão. Por quê? Porque você somente lembra e você somente será lembrado se você não desistir. Se você chegar ao ponto o que era da sua missão. A missão pode ser grande ou não tão grande, mas se ele tivesse conseguido concluir, chegado em algum ponto, pode ter certeza que existiria pessoas que iriam lembrar. Isso é fato. E eu vou te contar uma coisa. Muitas vezes, ninguém vai ver o que aconteceu. Como ninguém vê o que aconteceu com o Graham Bell até ele chegar no telefone, ou Thomas Edison até ele chegar na 10.000 tentativa. Então, só que pode ter certeza que muitas vezes você vai olhar ao lado e você vai ver alguém parecendo um foguete voando e você querendo jogar tudo, jogar a toalha, largar o seu sonho. Só que e se ele te contasse a história dele? Tintim por tintim. Será que talvez você não mudaria a sua ideia? Talvez ali não abriria um leque de um empreendedor, de alguém com um mindset de crescimento, e falar assim, caramba, eu não posso jogar a toalha. E lembre-se, todos temos que lembrar que as tempestades acontecem para todos nós. As adversidades acontecem para todos nós. Para que você tire o foco do que você está fazendo, para que você saia do rumo dos seus objetivos, para que você tenha a sua visão deturpada e faz com que você não consiga enxergar o que está ali na frente. É isso que acontece.
Mas o que ninguém lembra e não presta atenção é que sempre após uma tempestade, mesmo que gigante, um dia extraordinário se abre. Isso mesmo, logo ali na frente. Um dia extraordinário. As tempestades vêm, tiram a nossa fé. Acreditar no que não é visível. Acreditar no que está além do entendimento e da compreensão. E pode ter certeza que essas histórias, até mesmo a sua história, pode ser tudo o que alguém está precisando vivenciar. E que se você jogar a toalha, a culpa é sua, daquela pessoa não chegar lá. Foi por causa de você ser resistente. É bem interessante quando você estava pontuando isso, falando cada uma dessas pessoas que tornaram a ter algo, ou conquistou, ou tem como história. A gente tem aí o exemplo das biografias, é algo que vai fazer com que possa alimentar aí o seu foco, a sua força, para você que já está nesse momento de quase desistência. Jefferson, eu tenho como me alimentar das biografias? Sim, porque a partir do momento que você toma isso como exemplo, vocês podem pegar as biografias de pessoas a qual chegaram, impulsionaram e tornaram a conseguir onde você quer ter ali o objetivo de chegar, para poder você ver que ele passou por dificuldades e para poder inibir muitas vezes essa frequência que você acabou pegando para você, que é uma frequência negativa por causa dos problemas, das dificuldades, das barreiras que todos nós temos, mas que quando chega um momento em que você está com o seu mindset fixo, você somente olha para isso, para a dor do problema. E aí onde é que está a diferença entre uma pessoa que tem um mindset de crescimento e uma pessoa que tem um mindset fixo? Quem tem um mindset fixo, ele somente vai olhar para a dor. E quanto mais ele olha para a dor, acontece algo que ele não imagina. Cada vez mais ele sente mais dor. Por quê? Porque ele começa a colocar toda a sua visão focada em algo que lhe traz ali angústia. E isso cada vez mais ali é potencializado. Só que ele acha que não, ele acha que vai resolver. Eles também utilizam-se muitas vezes com mindset fixo de reclamar, de falar, de esmurecer, muitas vezes bradejar para Deus e para os outros que o problema está pesado, só que eles não param para buscar a solução. Aí onde é que está? O mindset de crescimento, ele sabe qual é o problema, só que ele não coloca a energia dele naquele problema. Pelo contrário, ele coloca toda a energia dele em buscar ter outras possibilidades e testar novas coisas. Só que você pode estar dizendo, Jefferson, mas se eu for testar novas coisas, eu posso errar. E aí onde é que está? Você tem que realmente saber testar algo, porque se você continuar na mesma frequência, é certeza que você vai falhar, é certeza que vai continuar acontecendo o que você mais espera. Aí a ruína e a desistência. Mas se você testar algo novo, tem duas possibilidades. Você pode acabar não dando certo, mas você pode ter a possibilidade de encontrar a solução. Jefferson, e se der errado novamente, você continua tentando. E aí onde é que vai fazer a diferença? A partir do momento que você viu que cada um desses conseguiram vencer, como a gente utilizou aqui o exemplo daquele que criou a luz. Hoje tem luz até hoje que está aí ligada, mas ele tentou e teve vários erros. Então, a partir do momento que você entender que o erro, ele não deve ser ali tido como algo ruim, mas que é uma possibilidade, uma nova porta, você não vai ter medo de tentar algo novo. Muitas pessoas elas continuam aí se destruindo por tentar a mesma coisa consecutivamente. E Albert Einstein já falava, é certo que se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter o mesmo resultado. Só que isso é algo tão simples que muitas pessoas não colocam em prática. Porque elas acham que a repetição da mesma coisa vai trazer outro resultado. É a mesma coisa do que o plantio. Se você plantar feijão, é impossível você querer colher uma manga. É impossível. Por mais que você deseje, por mais que você faça qualquer tipo de coisa, não vai transformar aquela semente. Então a semente é isso, é a possibilidade. Hoje você tem a possibilidade de lançar uma semente nova. Uma semente a qual você não conhece. Jefferson, e como é que eu faço para conhecer a semente que eu tenho em minha mão, só que eu tenho medo de testar? Lance ela na terra. E que terra é essa? Essa terra é a sua vida. Lance ela na sua vida e comece a praticar, que a partir do momento que você vê o fruto, você vai saber se realmente você vai querer aquele fruto ou se você não vai querer. Jefferson, há algum problema nisso? Não.
mas muitas pessoas com mindset fixo têm, de não querer testar e verificar qual é a semente. E aí onde é que está o mindset de crescimento? O teste, o testar, o fazer isso, o testar, de testa, trazendo uma brincadeira, é o mais importante, é isso que traz a diferença para quem não desiste. Porque eles continuamente estão ali se renovando e mudando o que estava dando errado para poder ter ali continuamente uma vitória. Isso só acontece através dos testes. E por isso que eles ali têm como ali exemplo para cada um de nós, porque conseguiram. Só que você tem que olhar as biografias deles como história do que eles conseguiram alcançar. Isso mesmo, isso aí é verdade. Agora, se você parar para pensar, todos nós, né? Pessoas para te desmotivar vão existir o tempo todo. Pessoas que querem que você abandone os seus sonhos vão existir o tempo todo. Pessoas que querem que você fique onde você está. Pô, você é meu amigo. Você vai fazer isso? Você é minha amiga. Para que você vai querer fazer isso? Essas pessoas não estão erradas ao ponto de vista delas. Elas utilizam as lentes que elas querem. E o que ela não quer ali? Fazer um esforço para te acompanhar. Fazer te perder como companhia. Às vezes você é uma pessoa super interessante. E nessa situação de você ser uma pessoa super interessante, ela vai te segurar com as âncoras que ela pode para que você não alce voos maiores. Então, muito cuidado. A desistência ronda a todos que estão tentando sair fora do círculo. O círculo que nós temos, que é a zona de conforto, que muitos falam, né, da zona de conforto. Então, quando você dá um passo para sair da sua zona de conforto, imensamente crescem barreiras criadas por todos que te circundam. E esse pessoal vai estar tentando te ajudar. Porque na ideia deles, eles estão querendo te ajudar. Só que eles têm medo. Porque eles não fariam isso que você está fazendo. Eles não se lançariam nisso que você está se lançando. Então, a atenção tem que estar voltada a você, ao que você quer, ao que você sonha. Porque nenhum deles vai viver o que você vai viver. Nenhum deles vai construir o que você vai construir. Então, pense bem, se você não desistir no tempo da tempestade, você vai viver o extraordinário. O extraordinário. Um momento lindo que você sonha e que você deseja. Então, as coisas incríveis vão passar por uma tempestade. Não importa qual seja e como seja, elas vão existir. Quanto mais incrível for a sua situação que você está criando, maior pode ser a tempestade. Porque não tem como balancear de forma diferente. Então, até a gente caminhando para o final dessa live, a gente pensa, se fosse deixar uma mensagem a vocês, eu deixaria uma mensagem bem pequenininha, mas profunda para vocês entenderem. Não desista. Esse é o ponto. Não desista. E nós temos uma frase que a gente acabou utilizando e ela que foi tomando corpo aqui dentro do acesso, que o Jeff, você lembra da frase aí, Jeff, para colocar para a galera? A morte do medo e o nascimento de uma nova atitude. Você precisa fazer isso. Jefferson, mas a morte do medo, sim. Esse medo que te barra, que te para e que muitas vezes coloca você até mesmo para tentar desistir. Se você quer tirar uma palavra do seu dicionário, tire essa, desistência. Para que vocês tenham sempre ali insistência, para insistir e continuar. Porque é certeza que, independentemente da chuva, independentemente das dificuldades, há uma possibilidade de vitória, há uma possibilidade de conquistar o seu objetivo. Jefferson, e como é que a gente tem aí a força para alcançar isso? Fazendo isso, insistindo. Insistindo, indo além daquela possibilidade de querer desistir ou lançar fora por causa do medo. E o Acesso, ele trouxe isso, a oportunidade de você ter uma nova visão sobre perspectivas e visões de que
tem sim a possibilidade de chegar lá se você já pensava que não havia mais como. E nós mostramos aqui, através de exemplos, através de possibilidades de pessoas que chegaram, através até mesmo de mentalidade. Pode ser que você estava com uma mentalidade fixada somente na dor. E nós mostramos que há uma possibilidade de uma nova semente, de você lançar ela na terra e ver qual é o fruto dela, se há aí a busca para alcançar a saída através dessa nova semente. É isso aí. Então, faça isso acontecer. Faça o seu sonho acontecer. Tem pessoas que estão junto com você? Vão no grupo. Tem só 2, 3 pessoas? Faça com eles. Não tem ninguém para te acompanhar? Vá sozinho. Se você sentiu, tem o desejo no seu coração, crê que aquilo realmente é algo que você consegue desenvolver ou que você sonha e que ele possa ultrapassar limites, faça. Você vai colher os frutos das suas decisões. Não esqueça disso. O seu toque hoje é na sua decisão. A consequência está lá na frente ainda. Você só vai ver daqui a algum tempo. Deixamos a mensagem hoje. Essa foi o nosso bate-papo do Por que Desisto da Missão. Então, por que desisto? Esquece. Vamos para a missão. Vamos fazer a coisa fluir. Obrigado, Jeff, mais uma vez. Tchau, tchau, Ale. Tchau, pessoal. A gente está de volta. Tchau, tchau.